Olá, estamos começando mais um SaúdeCast, o programa da revista Saúde Press, que há 24 anos vem trazendo para você o melhor da informação sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Sejam bem-vindos a mais esse programa conosco. Eu quero agradecer em primeiro lugar aqui os nossos patrocinadores e apoiadores que acompanham e acreditam no nosso projeto, no nosso trabalho de trazer esse tipo de informação para você que nos acompanha. Quero agradecer a RadMed, Diagnóstico por Imagem. Quero agradecer também a Fidúcia Contabilidade, a Agência Destaque, a Barbearia Novo de Novo e ao D2 Estúdios TV, que é esse local aqui bacana, bonito, com toda a tecnologia e qualidade para trazer o melhor para você. No programa de hoje, nós vamos receber uma fisioterapeuta especialista em fisioterapia pélvica, a doutora Janaína Lopes, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre disfunções sexuais femininas e um pouco sobre obstetrícia. A gente acabou de sair de um Novembro Azul agora, em que a gente abordou bastante a saúde do homem. A gente aborda a saúde como um todo, mas o Novembro Azul foi bem sugestivo para isso. E a gente volta um pouco as atenções agora também para voltar a falar da saúde da mulher. Por isso estamos recebendo hoje com muita satisfação a doutora Janaína Lopes, que é fisioterapeuta formada pelo Easy Senza e pós-graduada em fisioterapia pélvica pela Faculdade Inspirar de Vitória, no Espírito Santo. Atende atualmente no consultório da doutora Carla Haddad, que funciona no edifício Platinum, ali na Rua Voluntários da Pátria, número 500, sala 102. Atende também no Fisiocentro e no B da Prime. E o perfil do Instagram dela, anota aí, @JanaínaLopesFisiopélvica. Tá? Daqui a pouco a gente vai botar aqui nos caracteres, doutora Janaína Lopes Fisiopélvica. Tá? E vou começar agradecendo, apresentando a doutora Janaína. Muito obrigado, doutora Janaína, pela sua presença aqui conosco, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui passando esse tipo de informação para a gente, que é muito importante. A gente fala de saúde como um todo, mas a saúde da mulher, a saúde do homem, quando são tratadas de forma separada, específicas, tem uma importância maior, né? E por isso eu queria começar já com uma pergunta bastante, acho que polêmica, um pouco de tabu para se discutir esse assunto, né? Que é o seguinte: algumas mulheres, principalmente as mulheres em uma idade mais madura, sentem algum tipo de desconforto e até muitas vezes dor durante o ato sexual. Em alguns casos, essas mulheres tratam isso com certa normalidade, mas a pergunta é normal sentir dor no momento que deveria ser de prazer, deveria ser de satisfação? É normal? A dor é uma normalidade nesse período? E como que isso pode ser tratado como uma disfunção sexual feminina? Fala um pouquinho pra gente, seja bem-vinda, em primeiro lugar, e vamos lá. Obrigada pelo convite. É sempre muito importante, né, estar trazendo informações para as mulheres, né, e pegando essas outras plataformas hoje em dia, né, então elas estão com mais acesso a essas informações e isso é muito importante não só para a minha profissão, né, mas para todos da área de saúde, para chegar de forma mais fácil para cada uma delas. A respeito da pergunta, sim, algumas mulheres maduras sentem dor na relação. Isso pode ser devido a questões hormonais, climatério, menopausa, tem a baixa de estrogênio, vai influenciar diretamente, né, nessa secura vaginal e também na flacidez muscular. O estrogênio, né, ele atua também nessa parte muscular, nessa parte de tônus. Então, a gente tem uma baixa desse estrogênio. E devido à falta de informação, que graças a essas plataformas hoje a gente consegue acessar a todo o público, muitas mulheres que eu atendo mais maduras relatam que sentem dor, às vezes vem por uma outra queixa de incontinência, por exemplo. E aí, quando eu pergunto se elas sentem dor devido ao que eu vejo ali na avaliação da musculatura, na avaliação física que a gente faz, elas acham que é normal ter dor na relação. Isso, elas convivem com isso ao longo de toda a sua vida sexual. Porque já era uma parte da educação nossa, né? A mulher tem que se sentir dor desde a primeira vez, não deve ser motivo para parar. Isso não é motivo para parar. Então, ela tem que continuar, é assim mesmo. E devido a toda essa questão hormonal, que vai também interferir na parte muscular do seu assoalho, gestações também, algum outro ato cirúrgico que elas tenham passado, né? O assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico, sim. Isso também pode interferir. Então, a gente acaba tendo essas queixas, às vezes as mais maduras vêm por outra indicação
E aí a gente acaba vendo também isso no assoalho, apresentando essa queixa de dor quando a gente pergunta. Elas acham que isso é natural. Acaba muitas vezes isso inibindo, né, a mulher inibindo de ter a vontade de fazer o ato, né? Muitas vezes isso pode prejudicar uma relação, pode prejudicar um casamento de repente. Sim, isso interfere muito. Por quê? Como que nem eu falei, né? Às vezes essa falta de informação, de educação da saúde íntima, né? Essa orientação que a gente não tinha tanto antigamente. Eu falo muito isso na avaliação, que a gente só aprende o quê? Aparelho reprodutor feminino, masculino. Então ninguém sabia urinário. E urinário. Aí fala bexiga, útero, os órgãos ali básicos. Ninguém nunca falou do assoalho pélvico, né? A gente vai à academia, malhar musculatura, sabe, com o processo do envelhecimento, a gente vai ter alteração nessa musculatura, nesse tônus, esse trofismo, né? Que é o quê? Essa força, essa resistência muscular, rigidez, né? A rigidez, a baixa de colágeno. Controle muscular, né? A gente não treina o assoalho. E o assoalho também, ele como músculo, né? Ele precisa ser trabalhado, ele está coordenado, funcional. Que também aí hoje em dia, por conta dessa gama de informação, algumas outras mulheres adquirem até algumas disfunções, porque o assoalho já é muito tenso. Aí vai fazer curso de pompoarismo na internet sem ter avaliado o assoalho. Nossa senhora, que perigo. Então tensiona mais. Semana passada mesmo eu tive uma avaliação de uma jovem, que até eu ia comentar sobre isso, a busca, né, pelo tratamento da fisioterapia na disfunção sexual relacionada à dor, que é o que mais abrange essas mulheres, são mais mulheres jovens que me procuram. Justamente por conta disso. A mais madura vem por outro meio, né, por outra via de queixa, por conta de achar que é normal sentir dor, que isso tudo é da mulher, porque as nossas mães não tiveram essa educação. E elas falam, é assim mesmo. E se você não está tendo vontade, faz sem vontade para fazer a vontade do seu marido. E não, eu sempre oriento a conversar com o seu parceiro, com a sua parceria, né? Sobre o assunto, sobre o que você está sentindo, essa secura vaginal, o que pode ser feito. A gente sempre tenta trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Entendi. Envolvendo endócrino, gineco, psicólogo, se for preciso, para ter toda uma integração desse tratamento. Sim, porque aí vem o casal, né? Às vezes já chega um ponto de ter uma terapia de casal para ter esse benefício ali. Pode haver uma série de confusões, né? A mulher, inclusive, achar que não gosta mais do marido, por isso não está conseguindo, aí mistura tudo. É uma bola de neve. Agora, doutora Janaína, a dor, né? A gente sabe que a dor sempre é um sinal de que tem alguma coisa errada. Sim. Né? Ela é uma reação do nosso organismo para isso. Então, não tem como você tratar com naturalidade o sentir dor. Vou sentir dor e está tudo certo, é isso mesmo. Não, é um absurdo até nos dias de hoje a gente ter esse tipo de coisa. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas me chamou a atenção uma coisa. O assoalho pélvico é uma musculatura, né? São vários músculos entrelaçados, formando ali uma rede, né, de apoio, de sustentação desses órgãos pélvicos, mas essa não é só a função dele. Ele também tem a função para o ato sexual, para o parto, para te manter continente, que é o quê? Você não ter perda de urina, de fezes, de gases, por exemplo, sem ter vontade de... Mas esse músculo, ele não é involuntário, assim como, por exemplo, o diafragma, né? Ele tem que ser exercitado mesmo, ele precisa ser tonificado, assim como a gente faz com bíceps, com tríceps, quadríceps. Sim, por isso precisa... A mulher, nem todas terão a fraqueza nessa musculatura. Por isso que é necessário passar por uma avaliação pélvica. Porque como são vários músculos entrelaçados ali, e aí ele envolve essas funções que eu falei, mas também de estabilidade postural. Eu brinco com as minhas pacientes falando que a gente é um bonequinho montado. Então, ele está ligado ao pubis, a toda a parte ali da pelve, né? Que é um arcabouço ósseo, que a gente fala, porque é tudo osso. É uma cavidade aberta que vai ser fechada por esses músculos. Envolve essa estabilidade. Parte posterior ali, da cadeia muscular posterior, parte de trás, né? Das costas, coluna. Então, tudo isso a gente também envolve essa questão de estabilidade. Então, às vezes, essa mulher precisa não só fortalecer, às vezes ela precisa relaxar. Porque às vezes não relaxar tomando um vinho, como algumas são orientadas, né, para relaxar. Mas relaxar a musculatura porque tá tenso. Quando a gente tem muita dor no trapézio, tensão, tá nervoso. Fica duro. Tem mulheres que sobrecarregam a musculatura do assoalho. Então a gente tem que ver. E quando a gente trabalha com a paciente, a gente vai trabalhar só assoalho. A gente olha para essa paciente como um todo. Eu vou olhar a parte postural, ver cadeias musculares, por exemplo.
Se tem Comportamento dela também, no dia a dia dela, alimentação. Também, vícios posturais. Eu brinco com minhas pacientes que a gente só vai fazer cruzar a perna, por exemplo, que é o que a gente sempre ouviu como mulher, fecha a perna tem que estar cruzada. Eu falo com elas que a gente só vai cruzar a perna para fazer uma pose para uma foto ou quando a gente vai fazer um charminho para o nosso parceiro. Apenas. Por quê? Quando você cruza, o ato de cruzar a perna, você tem toda uma compensação muscular e articular. Você mantém o joelho estirado, por exemplo, que não tem... Às vezes, o joelho, o que tem com assoalho? Mas você está jogando todo o seu peso, porque eu também sou formada em quiropraxia, né? Sou pós-graduada. E a gente trabalha, quando eu vou trabalhar disfunção sexual, eu não olho só o assoalho. Eu vou fazer ajustes articulares envolvendo a quiropraxia pra gente trabalhar essas cadeias e soltar essa musculatura. Porque ela pode estar tão tensa que a gente precisa soltar, gerar uma consciência nela ali, porque ela tá com tanta tensão que quando você pede para relaxar, ela não relaxa e também não consegue contrair mais, porque já tá às vezes no limite, no ápice ali da contração, e esse músculo é muito tenso. Às vezes a pessoa pensa, um lugar tão pequenininho, mas a musculatura é muito tensa, atrapalha, pode gerar não só disfunção sexual, como o vaginismo, por exemplo, que é quando ela não consegue ter penetração, e aí também gerar futuramente um quadro de infecções urinárias ou uma própria disfunção miccional, que a gente fala, que é quando ela não consegue eliminar toda a urina. Aí começa tendo infecção urinária. Que fica o resíduo, né? Isso. Vai ficando resíduo, então prolifera as bactérias. Então, assim, uma coisa vai gerando a outra. E a gente trabalha essa mulher como um todo. Entendi. Fazendo uma pesquisa para a gente montar essa nossa entrevista aqui, identifiquei que 40% das mulheres ao longo da sua vida, elas desenvolvem algum problema, algum transtorno quando se fala de sexualidade. Assim, estou falando eu como homem, mas eu acho que a sociedade como um todo, a gente fala muito de disfunção erétil, disfunção masculina, né? O homem que não consegue manter uma ereção, a gente consegue mais ou menos visualizar. Qual é o problema sexual de um homem? É não ter ereção. Então a mulher não tem problema, a mulher não tem que ter ereção, a mulher não tem problema sexual, mas existem várias disfunções. Você citou, por exemplo, o vaginismo, é uma das disfunções. Poderia pontuar para a gente, doutora Janaína, algumas das principais disfunções sexuais femininas e quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento delas? Você pode passar isso para a gente, por favor? Sim. O vaginismo, que é quando ela não consegue ter a penetração, gera um espasmo ali, que fecha a entrada, né, do canal vaginal, da vagina. Mesmo. Bloqueia e ela não consegue. A dispareunia é uma dor durante o ato. Pode ser no início, no meio ou no final. Então, a gente sempre vai buscar isso na avaliação dessa paciente para a gente tentar ver o que pode ser proposto ali. Anorgasmia, por exemplo, que é a falta de orgasmo, mulheres que nunca sentiram ou não sabem ou deixaram de sentir por conta até de questões hormonais influenciando na musculatura. Essa anorgasmia está ligada a essa parte hormonal, mas também a parte de musculatura mesmo, né? Às vezes tem uma fraqueza tão grande ali, por exemplo, uma mulher mais madura, que ela não consegue fazer essa contração. Como o senhor falou aí da ereção, aí vou voltar, né? Porque senão eu vou acabar me perdendo. Não, pode. E vulvodínia também. A vulvodínia é uma ardência, uma queimação na vulva. A vulva é aquela parte externa toda, né? Que todo mundo sempre chamava de vagina, mas hoje, né, com as pesquisas, a gente sabe que ali fora tudo é vulva. E a vagina é só aquela entrada do canal. É uma ardência, uma queimação, e que às vezes ela busca ajuda e não consegue. A fisioterapia também consegue ajudá-la. E a outra questão que eu falei, que eu já ia puxar para outro gancho, a mulher a questão da ereção. Então, se a gente for ver anatomicamente, dissecado, com pesquisas mais novas, né? Novas que eu falo de meados dos anos 90 para cá, o clitóris, ele tem um corpo, ele não é só aquela pontinha ali, a gente brinca que é a pontinha do iceberg ali. Então ele tem todo um corpo. Se você for ver anatomicamente, ele parece muito com um pênis. Então esse corpo do clitóris, ele abraça o canal vaginal. E pra você ter prazer, você precisa que ele esteja ereto. Querendo ou não, na hora da excitação, ele fica durinho e ereto, como se fosse um micropênis. E ele tem mais partes nervosas até, para dar prazer, um órgão de prazer.
do que o pênis, por exemplo. O pênis tem 4 Até proporcionalmente, né? Pelo tamanho. Pelo tamanho, 4 mil nos pequenos frascos, que estão os melhores, né? Verdade. E aí, descobriu agora, antes já tinham em 8 mil terminações nervosas, agora nas últimas pesquisas está em 10.800, se eu não me engano, terminações nervosas. Então, assim, e também tem que saber estimular. Então, a gente tem que ter o estímulo através da parte muscular para encher de sangue, igual o pênis, para ficar ereto. Ele precisa estar cheio de sangue. O sangue também. Que faz isso. O clitóris precisa estar cheio de sangue para ele ter essa potência toda dele, né? E eu brinco também de quando passo isso para paciente, para ela passar para parceria, que é o quê? A gente precisa estimular, mas também tem que saber como. Porque às vezes ficar ali em cima dele, como tem muita terminação nervosa, isso irrita muito. Então acaba te estressando ao invés de te dar prazer. Então, sempre ao redor, eu tenho até um post antigo meu, que eu botei uma campainha, que ele não é uma campainha, então você tem que saber como acessá-lo. E isso aí é uma troca entre as parcerias, de como, né, ela passar também, ter essa intimidade, de passar, que isso também faz parte da educação sexual, de você ter essa segurança no parceiro, de passar para ele o que você sente e ele também. De prazer, perfeito. Ou não, o que incomoda ou não ali. Então, a gente também precisa de encher de sangue esse clitóris para ter o prazer, o ápice do prazer que a mulher precisa. Isso não envolve só essa parte sexual, né? Só física, né? Só física? Não, física sim, mas não assim, só conotações sexuais, apesar de ser um ato sexual. Sim. Por quê? Isso tudo, contração, chegar muito sangue ali, você vai ajudar a lubrificação natural dessa vagina. Então, você vai ajudar essa saúde íntima da mulher, porque nisso, essa mulher que faz mais, né, tem mais prazer, tem mais relação com o seu parceiro, ela trabalha mais a musculatura. Então, ela vai manter aquela musculatura ativa, né? Ativa, que futuramente, com aqueles problemas que eu falei, da menopausa, questões hormonais, ela não vai ter tanto quadro de incontinência, prolapsos, que antigamente falavam muito, útero arreado, bexiga arreada. É o termo que usavam, populares, muscular. Né? Tem a gravidade, o corpo da mulher, ela muda com essas alterações hormonais. Então, tem todo esse peso, né, que quem está sustentando é o assoalho. Gestações também, né, porque sobrecarrega o assoalho. Entendi. Doutora Janaína, eu vou pedir licença um minutinho. Um minutinho não precisa ser tanto. Eu vou pedir ao meu amigo Fred aqui do Estúdio D2 para a gente passar agora para vocês, agradecendo mais uma vez a RadMed Diagnóstico por Imagens, um VT que a RadMed trouxe aqui especialmente para vocês. Roda aí, Fred, por favor. A RadMed, mais uma vez, é pioneira e já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável. A técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Tá aí, você acabou de acompanhar agora um VT da RadMed. Quero agradecer mais uma vez a RadMed por apostar, por acreditar nesse projeto nosso, que ela que é a nossa parceira da revista Saúde Press, desde o início da Saúde Press. Vou mandar um abraço para o Dr. Carlos Mário, que é esse grande amigo, grande parceiro, já foi entrevistado nosso aqui. Mas eu vou voltar aqui com a doutora Janaína e queria fazer mais uma pergunta, doutora Janaína, que eu acho que é de bastante relevância para quem está acompanhando aqui com a gente, que é o seguinte: existe relação entre as disfunções sexuais e o controle do trato urinário? Como, por exemplo, existe alguma interferência na disfunção sexual oriunda de uma infecção urinária ou uma incontinência urinária? Existe essa relação? Então, aí são duas respostas. A relação da incontinência com a disfunção sexual, ela pode ocorrer por conta daquela tensão que eu falei e também, se essa mulher está tendo um quadro de perda urinária, ela vai se sentir mais constrangida, o ato não vai ser tão prazeroso, porque ela vai estar tensa. Então, isso vai trazer várias outras questões ali emocionais que ela vai evitar o parceiro, por conta daquilo que eu te falei. Precisa de diálogo ali na parceria, né? Então, se ela tem uma disfunção dessa, e muitas ficam constrangidas em falar com o parceiro, tô tendo perda de urina, isso para elas é um pouco vexatório. A gente fica com
constrangida em falar, muitas vezes com a parceria. Então, a gente precisa ver o quê? Se ela tem uma incontinência, pode ter aquela questão da fraqueza da musculatura, e aí atrapalhar toda ali a questão, o peso na uretra, né? Que a bexiga tá aqui, o útero tá sobre essa bexiga. Então, quando ela tá excitada, não chega a ter tanta, né? Quando você está excitada, o seu canal ele alonga, porque o útero contrai. Então, em cima daquela bexiga, pressiona mais. Então, isso pode incomodar um pouco. E aí vai começar a gerar alguma disfunção física ali. Inicialmente, pode ser a parte emocional mesmo, constrangimento. Aí ela se tensiona mais, se resguarda mais. Então, não vai ter tanto prazer naquela relação. Entendi. E aí vai se tornando uma bola de neve, gerando outros quadros futuramente. Então, a gente poderia dizer que essa relação é praticamente psicológica, né? Também. É uma questão mais de... Vai gerar também física, mas a questão física por conta da Do parte psicológico. muscular. E aí vai juntar o sim, muscular claro, com entendi. o psicológico ali na hora e acabar, e com o tempo virar essa bola de neve, trazendo mais transtornos para ela. A infecção urinária, quando a gente está com infecção, é bom não ter o ato. Se está tendo infecção, temos que avaliar o que está acontecendo. Eu sempre oriento as pacientes que têm quadros de infecção de repetição, procurar também parte nutricional para ver alimentação anti-inflamatória e tudo mais, e o que pode estar acontecendo. E também tem que suspender, dar uma pausa no ato. A gente tem que sempre preservar os rins, né? Porque se tá tendo uma infecção ali, daqui a pouco isso vai subir, Então aí gera uma outra situação. E elas podem estar adquirindo a infecção, eu sempre oriento a urinar antes, que normalmente as mulheres são orientadas a urinar após o ato. Mas antes e depois. Porque se ela tá tendo um problema ali muscular, essa dificuldade de contração, e essa urina tá retida lá, lembra da proliferação de bactérias? Sim. Tem toda essa contração ali, então pode atrapalhar mais, proliferar mais bactérias. E é tudo muito pertinho, né? Mas me perdoa a ignorância, desconhecimento. Ignorância que eu falo é de desconhecimento. Por que as mulheres são orientadas algumas vezes a urinar após o ato e não antes, como você está me colocando agora aqui? Não sei, assim, por que... porque não tem muito sentido, nunca ensinaram antes. Antes, talvez, por conta dessas pesquisas. A higiene. A Vai fazer o ato com sujo, no local sujo, seria isso? Não, é mais por conta disso que eu falei. Quando você está excitado, seu canal ele se alonga, o útero ele está sobre a bexiga. E aí, se ele tá ali, ele fica contraído, né? Sim. Então tá tudo contraído. Então, quando a mulher vai urinar após o ato, o xixi sai com uma pressão maior, porque tá tudo tensionado, é músculo, né? Ao redor ali. Então, se ela já tem uma propensão a ter infecção e tá com essa bexiga, às vezes não tá tão cheia, mas tá com um pouquinho ali. Mas na hora não já parou pra urinar um pouquinho suficiente para dar vontade, né? E aí para proliferar bactérias. Tem alguns estudos que já mostram isso da questão de infecção, mas ainda precisa... e também os canais, né, são muito próximos. Tem bactérias ali já existentes da sua flora, mas às vezes está com um quadro também de imunidade, alguma coisa que vai ajudar a interferir. Sim. Mas na parte muscular, que é o que cabe a nós, físios, a gente vê dessa forma, toda essa contração. Então, se tem uma quantidade de urina ali que ela ainda não percebeu, porque tem mulheres que demoram muito a ir ao banheiro, prendem muito, e isso com o tempo, o que acontece? Vai alterar essa complacência da bexiga, porque a bexiga é um músculo. Então, você altera essa complacência. Você alterando essa complacência, você às vezes tem um pouco de dificuldade de percepção. De que quando tá cheio, muitas mulheres que trabalham, por exemplo, muito tempo sentadas, me relatam que às vezes só percebe que está com a bexiga muito cheia, porque fica ali trabalhando, entretida, quando levanta. Aí, lógico, tem a ação da gravidade, ok, mas também tem a seção de compressão aqui e vai dar o primeiro aviso. Dá uma falsa sensação de relaxamento, né? Isso, dá o primeiro aviso. Deu vontade. Aí você, não, só mais um pouquinho, vou continuar aqui no computador. Às vezes, quando vai dar o outro aviso, já tá transbordando. Nossa. Então, assim, às vezes essa mulher também tem essa dificuldade de percepção. Então, eu sempre oriento como prevenção, urinar antes e após. Após, lógico, por conta desses canais muito perto, essa contração toda que eu te falei, tem bactérias já ali da flora, e aí pode alguém ir lá para o canal da uretra, Entendi. que é logo acima muito próximo, canal da né? vagina. Isso. Mas assim, doutora Janaína, você colocou mais cedo aqui, né, que essa atividade tem que ser toda de uma multidisciplinaridade para poder tratar esses transtornos. Mas assim como acontece com os homens, né, que ficam muito constrangidos quando ele por algum motivo teve a disfunção,
Né? Isso até entre os amigos, né? Os homens ficam, nossa, né? Tem aquelas piadas bem horrorosas, você acaba mexendo com o psicológico. Né? Eu imagino que alguns homens acabam desenvolvendo mais vezes episódios de disfunção erétil em função do psicológico. Ele nem deveria ter naquele momento. Como ele falhou uma primeira vez, ele agora vai falhar sempre porque o psicológico dele está abalado. Isso deve acontecer também com as mulheres. Quando ela identifica que o caso dela não é uma normalidade, a dor não é normal, mas é uma disfunção, imagino que ela deve pensar assim, poxa, será que meu parceiro está percebendo, né, minha disfunção? E agora, dentro do campo da fisioterapia, não das outras atividades, não da multidisciplinaridade, como que a fisioterapia pode contribuir para melhorar esse aspecto psicológico e qual é o grau de interferência de um aspecto no outro? Assim, até onde o grau psicológico afeta o grau físico e o contrário? Foi igual que eu falei no início, é uma bola de neve. A minha grande procura hoje por disfunções são mulheres jovens. Mulheres que estão iniciando, tentando iniciar a sua vida sexual, ou mulheres que já são casadas há 8, 11 anos e nunca conseguiram ter relação com seu marido, devido à dor. Aí a gente tem que buscar o que está acontecendo ali. Se é só a parte física, que ela tem uma alteração, tensão, alteração postural que esteja, né, influenciando, ou se ela, na avaliação, tem que perguntar se ela foi abusada. Tem que ter essas perguntas, Tem. né? Questões E é importante que a mulher responda com sinceridade, né? Porque senão você atrapalha o tratamento, você não consegue ter identificação. Né? Não me atrapalha tanto, mas eu preciso para eu conseguir... Ter uma dimensão da coisa. Sim, e também encaminhar pro psicólogo, que eu acho que a gente acaba tendo uma rede ali de profissional que você sabe, que vai trabalhar com certas questões mais de abuso, terapia sexual, terapia de casal, por exemplo. Então a gente direciona para o psicólogo que vai trabalhar da melhor forma aquela questão. Ou se ela já faz com alguém, a gente mantém, porque já tem uma afinidade, né? Mas aí a gente vai estar inteirado do assunto. Questões religiosas também. Também afetam. A maioria das minhas pacientes são mais questões religiosas e educacionais mesmo em casa. Da mãe botar medo, ou dela ter medo de, tipo, se ela tivesse, às vezes é tanta pressão que escuta, às vezes, de um pai, a mãe, como tem receio dessa menina, às vezes, começa a iniciar cedo demais a sua vida sexual e ter uma gestação ou algum outro problema de saúde, por exemplo, elas acabam, aquele medo, né? E aí leva aquilo para a vida lá na frente. Aí reflete na musculatura, tensionando e aí não conseguindo ter o ato sexual. Então, assim, no caso de mulheres que são solteiras, atrapalham elas a conhecer, porque ainda além de conhecer, ainda tem que contar, mas aí tem que ter um grau de intimidade. Às vezes ela vai tentar fazer sem contar com essa nova parceria. Caso essa mulher seja casada, vai gerar todo um ciclo ali do marido achar que às vezes casou virgem, né? E aí dele achar que não gosta dele, dele achar que o casamento não existe e que aquilo ali tá faltando e ela se sente mal porque ela acha que todo mundo fala tão abertamente sobre sexo hoje em dia que ela acha que ela é a única pessoa com problema e ninguém vai falar. Primeiro pelo julgamento, tipo, por que você não consegue? Se ela tiver um relacionamento, seu marido te trai. É impossível ele ficar com você sem você ter relação com ele. Então, são várias coisas ali que ela vai estar... Tem mulheres que não contam nem pra mãe. Pra ninguém da família. Né? Só ela e o marido, só ela e o parceiro sabem. Graças a Deus eu tive já várias... E nem sempre o parceiro sabe conduzir isso da maneira correta, né? Não. Já tive vários casos, assim, o primeiro caso que me fez me apaixonar, porque é meu grande nicho dentro da pélvica, que eu amo trabalhar, é obstetrícia e disfunções sexuais femininas. O que me fez, né, buscar e olhar com outros olhos a disfunção foi o primeiro caso que eu peguei. Ela era uma menina jovem, ela casou, ela era evangélica, né, de família evangélica, mas assim, não é questão de sorte. Tem nada a ver uma coisa com a outra, só um fator. Então, assim, eu tive já mulheres com disfunções que era família super católica. Então, assim, é questão só de religião. E aí, tinha todo aquele medo, né, da menina não pode ter relação, aquela coisa do pecado. A gente sempre escuta muito isso na religião, é do pecado. Então, ela não conseguia. E eles eram muito jovens. Quando ela chegou pra mim, ela já tinha se separado dele
já tinha tido todo um transtorno, ela ficou obesa. As pessoas da família não sabiam o porquê, mas a culpavam de que ela não soube conduzir o casamento. E ela tão jovem, que ela casou com 18 anos. Nossa. E ela veio buscar ajuda num novo relacionamento. Que o parceiro começou a pesquisar no Google na época, isso já faz mais de 5 anos. Começou a pesquisar na época e falou, você vai procurar uma sexóloga e uma fisioterapeuta pélvica. E aí ela conseguiu, né, ter a primeira relação, a gente tratou. E tempos atrás, até que quando eu precisei, só um relato, precisei levar meu filho à emergência da Unimed, ela também estava lá com o filho dela. Coisa que linda. Ela casou com esse rapaz que a ajudou lá atrás. E aí, graças a Deus, conseguiu a vida desenvolver dela, a vida dela, né? Sim, porque aí gerou um bloqueio, ela começou a ficar adoecer de outras Mas já formas, pensou, né? com 18 anos você tem esse trauma e leva pro resto da vida, gente. Que horror, triste. né? E quem ajudou foi o companheiro, parceiro, que pesquisou, procurou, que ela não sabia, assim, ela não sabia o que fazer, aonde... Nem todo herói usa capa, né? Verdade. Mas, voltando um pouquinho na incontinência urinária, que você falou de gestação aí, né? Alguns casos, eu até conheço alguns casos próximos, ocorre muito após o período gestacional, né? Muitas vezes a gente fala o quê? De ventre arreado, de bexiga O arreada. pessoal antigamente falava isso, né? Bexiga arreada, a gente chama de prolapso. Tem sim, um grau é o nome de popular, prolapso, né? O nome popular. Quais são outros problemas que podem ser causados naquela região pélvica por conta de uma gestação e de que forma que eles podem ser evitados ou tratados? Estou perguntando isso porque conheço pessoas próximas e a gente ouve relatos de mulheres que nunca tiveram problema de incontinência nem nada. E após uma gestação, muitas vezes a gestação famosa que deu barrigão. A fulana deu um barrigão, né, que a barriga fica grande demais, chama atenção. Essa mulher depois vai dar um espirro, desculpa a expressão, gente, por favor, mas aí dá um espirro e molha a calcinha toda. A mulher vai tossir, molha a calcinha. Ela não tinha isso antes da gestação. O que causou isso? Não só a questão do enfraquecimento do assoalho, mas o que pode ser feito dentro do período gestacional? Então, a fisioterapia hoje, né, a pélvica, a gente consegue acompanhar durante o período gestacional, durante o parto e no pós também. Uhum. O que acontece? Tem mulheres que desenvolvem algum tipo de disfunção miccional durante a perda de urina, né? Durante a gestação ou após. Lembra que eu falei, eu gosto muito na avaliação, eu mostro figuras, eu gosto que elas olhem, né? Visualizem de forma mais concreta o corpo dela, para ela entender a importância, né, do nosso trabalho e o que o nosso trabalho vai proporcioná-la. E aí é que tá a bexiga, que eu falei, o útero tá aqui. Aí você imagina esse útero crescendo, Nossa. Bebê, placenta, líquido e toda aquela rede ali de sustentação. Segurando isso. Segurando. Gravidade, alteração do peso corporal. Tem mulheres que, por mais que eu ganham fale assim, bastante peso. Tem mulheres que, lógico, ganham muito peso, mas é proporcional ao seu corpo. Às vezes aquela mulher é magrinha, visualmente pra gente, comparando uma barriga com a outra, a barriga dela é pequena, não vai. Mas tá ganhando mais peso, a gente não sabe. Porque não fazia parte da estrutura dela. Então, é uma questão de proporcionalidade, né? Óbvio. Sim. Né? Então, imagina aquele peso todo sobrecarregando aquela região ali durante 40 semanas, até 42, né? Que é o que a gente pode ir numa gestação. E a gente não sabia como era esse assoalho anteriormente. Vai desencadear uma diástase, que é o quê? A ruptura dessa musculatura do abdômen por conta da distensão, né? Todo esse aumento, essa protusão abdominal, compensação muscular, as adaptações que o corpo vai sofrendo ao longo da gestação, hormônios também que atuam, porque é uma enxurrada de hormônios. É um bombardeio, né? Sim, é uma montanha russa. E isso interfere não só no corpo, como no humor, por exemplo. Aí eu brinco, eu falava muito isso com meu marido. Eu estou com TPM, quando eu tava grávida, estou com TPM. Ele, mas você tá permanente. grávida. Então, a gravidez é uma TPM de 9 meses. Permanente, vou ficar aí, é um período... Por quê? São alterações, são picos. Uma hora você tá rindo, daqui a pouco você já tá em ranço de alguém, ou tá os com desejos raiva, mais loucos, né? ou muito a parte emocional, né? Muito chora muito, abalada, muito sensível. Tudo é muito intenso na gravidez. Isso não é exagero. Isso é hormonal. Não, isso é fato, gente. Todo mundo vê, né? É hormonal. Aí, por exemplo, no início vai ter um pico de progesterona. Essa mulher começa a ir mais no banheiro. Por quê? A progesterona atua na musculatura lisa da bexiga, ela vai urinar mais. Lá no final tem não só a questão hormonal, mas tem o peso mesmo do bebê sobre aquela bexiga. A relaxina, que é um hormônio que é liberado durante toda a gestação. Alguns picos. Que ela é o quê? Ela vai desenvolver frouxidão.
ligamentar, muscular, ela vai te deixar com mais lacidão. Porque esse bebê tá crescendo dentro de uma pelve, lembra que eu falei que é tudo osso. Sim. Então a gente precisa de espaço ali para esse bebê crescer. Mexe em toda a estrutura do corpo, né? Todo. E dói, tá, gente? Então não fala, ai, que grávida fresca. Não é. Dói. Dói, tem essas adaptações corporais. Quando tem um pico desses hormônios, por exemplo, da relaxina, que é quando o bebê começa a ter um crescimento assim mais exponencial, que é lá pro final, que ganha peso, então vai ter mais relaxina naquele corpo, e não é só na pelve, é no corpo todo. Então você acaba abrindo mais, então ela sente mais dor na região lombar, sacro, que é ali o finalzinho da coluna, né? Cóccix, pubalgia, tem mulheres que relatam. Dia desse, aquela influencer VTube tava falando sobre a pubalgia, que ela tá tendo muita pubalgia, que é esse ossinho aqui na frente, que a gente brincava, falava vulgarmente, o capuzinho, né? Do Fusca ali, é o pubis. Então, ali gera muita dor, é muita sobrecarga nessas regiões. E como que a gente vai trazer qualidade para essa mulher? Fazendo fisioterapia pélvica. Um pilates também, mas a fisioterapia pélvica a gente vai trabalhar nessas sobrecargas nas regiões, lógico, a gente trabalha o corpo como um todo, né? Mas a gente vai trabalhar de forma específica. E não é só movimentos, a gente trabalha padrão respiratório que é alterado, porque o diafragma superioriza, comprime seu pulmão, você não respira. Todos os órgãos ali dentro estão todos bagunçados, estômago, tudo, intestino. Parte intestinal, por conta do hormônio também que atua no peristaltismo, né? Que é essa movimentação do intestino ali no processo, mas também a compressão com o tamanho do bebê. Então tá tudo alterado. Então a gente vai trabalhar. Porque não é só o bebê, né? É toda uma logística ali dentro, é útero, é o útero que tá aumentado, é a placenta que tem ali, o líquido amniótico, mais o peso corporal. Com essa questão hormonal, a mulher aumenta fome, né? Come bastante quando tá grávida, normalmente. Porque aí tá gerando uma vida ali dentro dela, né? O metabolismo tá dobrado, a né? Tá todo vapor. Então, assim, circulação, aumento circulatório, a mulher sente muito calor, seu corpo aumenta, né, a temperatura durante o processo. Então, é muita coisa acontecendo. Se você for ver, assim, parece, nossa, são 42 semanas, mas você for ver como um todo, isso é uma mudança brusca, muito rápida. É quase uma doença, né? É quase uma doença. Você fica totalmente fora do normal, né? Não gosto de usar esse termo de doença. Porque não dá para associar uma coisa tão ruim a uma coisa linda que é a gestação. Mas é uma modificação muito grande. É uma modificação, uma alteração muito grande, muito brusca na vida daquela paciente, daquela pessoa, daquela mulher. Entendi. Então, assim, a gente vai atuar o quê? Nas adaptações corporais, trabalhando mais as regiões que são mais sobrecarregadas, mas a gente trabalha o corpo como um todo, padrão respiratório, contrações do assoalho pélvico, faz avaliação física pra gente ver como tá aquele assoalho, se ela tem consciência, que mulheres também não têm, tem algumas que não têm consciência, isso independente, tá grávida ou não, não tem consciência por causa daquela educação que eu te falei, que não existe. Então ninguém sabia do assoalho pélvico uns tempo atrás, de trabalhar, de exercitar. Então a gente vai exercitar essa mulher com essa forma, usando, a gente não pode usar eletro, né, pra trabalhar igual a gente trabalha ou em outras disfunções. Não, disfunções miccionais, por exemplo. A gente trabalha biofeedback, pode trabalhar com pelve fit, que é um exercitador, pode trabalhar com vibração ali, se ela tiver com tensão, porque quando tem essa sobrecarga, ela vai ter mais tensão também naquela musculatura. Tem mulheres que apresentam muita tensão, outras não. Então a gente vai usando de outros recursos também, dentro do que a gestante fica podendo utilizar, mas a gente ajuda muito. Então, isso vai fazer o quê? Dar uma segurada caso ela esteja tendo, né, uma incontinência durante a gestação, a gente consegue dar uma qualidade a ela ali. Parede muscular também a gente trabalha por conta da diástase, né, pra gente tentar uma diástase mais fisiológica, que a gente fala, pra ela o retorno depois ser mais fácil. E no pós, ela vem pra gente, quando ela for liberada, pra gente reavaliar esse assoalho e aí usar outros recursos que a gente pode usar, que durante a gestação alguns não podem ser. Entendi. E aí a gente vai dar mais uma ênfase ali, ver o que tá acontecendo pra gente atuar de forma certeira. Tá certo. Doutora Janaína, eu vou pedir licença mais uma vez, porque nós temos um outro patrocinador, um grande parceiro nosso, que é o escritório Fidúcia Contabilidade. Eu queria pedir mais uma vez ao Fred que prestigiasse esses nossos patrocinadores, colocando um VT aí para você também. Confere aí com a gente, por favor.
Somos uma empresa de contabilidade desde 2008 no mercado. Simplificamos suas obrigações para você focar no que realmente importa: o sucesso do seu negócio, confiança e qualidade certificadas. A Fidúcia é acreditada com a ISO 9001, garantindo um padrão de excelência em nossos serviços. Com a Fidúcia, a contabilidade deixa de ser apenas burocracia e se torna uma ferramenta para o seu crescimento. Entre em contato conosco e siga nossas redes sociais: Facebook e Instagram, @Fidúcia Contabilidade. Tá aí, quero agradecer mais uma vez ao escritório Fidúcia Contabilidade, mandar um abraço para o Marcelo, que é um grande parceiro que acredita aqui no nosso potencial, acredita no nosso projeto. Marcelo, um grande abraço, um abraço a todos aí do escritório, tá bom? E eu vou voltar aqui com a doutora Janaína, porque a gente está falando de fisioterapia pélvica, olha, ai meu Deus, fisioterapia pélvica, nós falamos aqui de período gestacional, nós falamos de incontinência urinária, de disfunções sexuais. E agora uma pergunta, que eu acho que é apenas uma questão de curiosidade. A fisioterapia pélvica, ela é uma única coisa para tudo ou a gente tem atividades separadas para cada um desses problemas? Eu pergunto isso porque muitas vezes você tem assim, um projeto de fisioterapia para a recuperação de um atleta, né? Quando a gente fala de fisioterapia, as pessoas logo associam ao esporte, a uma recuperação de uma lesão, de uma fratura. E quando a gente fala da pélvica, assim, nós estamos falando do assoalho pélvico ali. Uma só atividade resolve tudo? Tanto para todas as disfunções, para tudo que acontece? Ou a gente tem atividades específicas? Então, temos atividades específicas, porque aquele ser humano é único, né? Uhum. Então, a musculatura dele também vai ser diferenciada. Lógico que a gente tem protocolos, por exemplo, num quadro de tensão, muita tensão no seu assoalho, ou muito relaxamento. A gente tem protocolos ali que a gente utiliza. Porém, a partir da avaliação física, né, que a gente vai montar todo o tratamento para esse paciente. Exercícios direcionados, que nem eu falei, a gente trabalha o corpo como um todo, não olha só o assoalho, né? Então a gente vai fazer exercícios direcionados, mobilizações pélvicas, exercícios envolvendo toda a pelve, parte respiratória, e a musculatura a gente utiliza, né? Questões assim como eletro, por exemplo, que são correntes, e aí vai de acordo com a queixa, né? O quadro que eu encontro ali na avaliação física daquela musculatura. E aí eu vou atuar de forma específica para aquele paciente. Se essa paciente, qual tipo de eletrodo que eu vou utilizar? Se a paciente tem vaginismo, por exemplo, eu não consigo usar um eletrodo intracavitário, então tem que usar um superficial. Fazer trabalho com biofeedback, que a gente consegue, o paciente de forma mais lúdica, né? O eletromiógrafo, por exemplo, a gente capta mais o assoalho de uma forma mais concentrada nele ali, e aí ele vai observando através, é igual um videogame. Entendi. Observando através dos temas lá que a gente coloca as contrações, acessórios, através de terapias vibracionais, tudo isso a gente vai utilizar. Terapia manual, eu faço igual quando o físio vai tratar seu trapézio, que vai liberar, Sim. Eu libero, faço terapia manual lá também, de liberação, é bem dolorosozinho quando tem fibrose, liberações ali nos lábios, nos grandes lábios, nos pequenos, né? Na parte interna também a gente faz liberação como um todo, como se fosse a físio em outra região muscular. Então, o trabalho vai ser de acordo com a queixa e o que eu vejo na avaliação física. E são diferentes para alguns pacientes, que nem eu falei. Montamos um protocolo para questões assim elétricas, né, de corrente elétrica que a gente usa, né, a neuromodulação, que ajuda muito em alguns locais, por exemplo, na incontinência. A gente vai usar uma neuromodulação em locais que são dentro de artigos científicos que a gente tem maiores resultados. Então a gente consegue, né, resultados utilizando daquela forma, mas a gente vai trabalhar de forma individual, não é uma receitinha assim para todo mundo a mesma coisa, tipo, ou só contrai e relaxa. Entendi. Que nem o pessoal faz. Essa que era a dúvida, exatamente essa. Porque tem muito isso, todo mundo pensa que é só contrai. É só uma coisa, né? Vamos fazer só uma situação ali e tudo resolvido. E, doutora Janaína, olha só, a gente tá chegando aqui no nosso limite, né, do programa, tá uma delícia esse bate-papo, tô adorando, tô aprendendo muito. Mas acho que, inclusive, a gente tem muita coisa para conversar, ainda falta um bocado de coisa, mas a gente não vai faltar a oportunidade de a gente continuar. Mas eu queria concluir esse bate-papo nosso te pedindo que deixasse aqui para as mulheres que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, algumas recomendações, né?
principalmente para essas que sofrem com esses problemas que a gente relatou aqui ao longo do programa. E se existe alguma forma de autocuidado, alguma forma de fazer isso, e de que forma essas mulheres podem adotar alguma prevenção. Quando eu falo autocuidado, óbvio, gente, eu não estou pedindo para ninguém se automedicar, ninguém se automutilar, fazer qualquer coisa diferente. Mas existe alguma coisa assim, eu posso observar no banho, eu posso observar no espelho, eu posso observar no ato de urinar, no ato sexual. Tem alguma coisa que a mulher, ela mesma consegue observar, pontuar que já está na hora de procurar um especialista? Existe isso? Sim, em alguns casos sim. Por exemplo, a ingesta de água, no caso de incontinências. Eu sempre falo, às vezes as mulheres falam, eu tenho incontinência, vou beber pouca água. O fato de não beber também água, você irrita essa bexiga. Muito café, muita bebida, né, de cafeína, não só café. Refrigerante. Sim, frutas cítricas, apimentadas, tudo isso excita essa bexiga. Ou, tipo, não bebi água, não gosto de beber água, vou virar esse copo aqui de 500 ml, você vai encher sua bexiga de forma muito rápida. Então, você vai ter mais propensão a ir mais vezes ao banheiro, porque vai dar aquele estímulo muito rápido, ficou o dia todo sem beber. Então, isso aí também, questões de, tipo, jato de urina, se estiver muito fraquinho, sentindo peso, tem mulheres que relatam peso na região do canal ali, então a gente tem que procurar ajuda, né? Trabalhar a mobilidade pélvica, para quem faz atividade física. Quem também tá fazendo atividade física ou quem não faz, procurar um pilates ou uma musculação, alguma atividade que trabalhe membros inferiores, pra gente chegar ao que mais sangue, irrigar essa região, né? Íntima. Não usar roupa tão apertada, calças apertadas. Lembra do cruzar de perna que eu falei lá atrás? Sim. Então, isso tudo a gente faz o quê? A gente tensiona a musculatura, a gente diminui a circulação. Então, se o músculo tá tenso, é porque ele tá com baixa de oxigênio. A gente chega oxigênio no músculo como? Levando mais sangue. Então, se a gente prende ali a circulação com a perna cruzada, roupa muito apertada, muito justa, sentada, quem trabalha sentado o dia todo, eu sempre oriento de levantar, fazer alguma movimentação, contrair, relaxar essa musculatura para ativar. E o principal, né? Procurar uma fisioterapeuta pélvica, fazer uma avaliação do seu assoalho para saber como está esse assoalho, se ele está coordenado, funcional, porque não adianta fazer tipo uma contração, um trabalho de força ali, um pompoarismo que você vê em um cursinho no Instagram, se você não sabe como está seu assoalho. Assim, não é que o curso seja ruim, mas você não conhece seu assoalho. Ou você não tem consciência, está gastando dinheiro à toa, você está achando que está contraindo e não está, ou você está tensionando mais o seu assoalho, gerando mais disfunção ali naquela região. Então, assim, o ideal, a primeira coisa, procurar um fisioterapeuta pélvico. Avaliar e ver o que está acontecendo, ou se não está acontecendo nada, está tudo bem, e pegar ali as informações e as informações para exercícios, para manter em casa. Tensionamento é fazer mesmo, relaxamento. Ela pode ver no banho, ela pode olhar no espelhinho. Muitas mulheres têm dificuldade até de se olhar no espelho. Então, a gente pode começar dessa forma. Se olhar, ver, perceber a musculatura. Se ela quiser, ela pode introduzir o dedo no canal, sim, para sentir, contrair, relaxar, para ver se ela consegue ter essa consciência, se o músculo dela está funcionando. Que muitas vezes a gente acaba contraindo abdômen, glúteo, meio de coxa e não acontece nada lá. Vai pegar só um pouquinho do assoalho por sinergia. Porque lembra, tá tudo interligado. Tá tudo interligado, mas isso. Não tá isolando a musculatura do assoalho. Então Entendi. É importante procurar um profissional. Tá certo. Doutora Janaína, eu não tenho palavras para te agradecer a sua presença. Foi, assim, bastante enriquecedor. Eu vou, mais uma vez, aqui mandar um abraço e agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Quero agradecer mais uma vez a Radmed Diagnóstico por Imagens, a Fidúcia Contabilidade, a Agência Destaque, Barbearia Novo de Novo e ao nosso amigo Fred aqui em pessoa, agradecer ao D2 Estúdios TV. Mas quero deixar aqui o microfone aberto para a doutora Janaína se despeça, mais uma vez deixando a nossa gratidão pela sua disponibilidade, por tanta informação importante. E já vou deixar um convite aqui para voltar futuramente, porque eu acho que tem bastante coisa que ainda ficou faltando para a gente falar aqui, mas a gente não teve tempo, senão daqui a pouco também o podcast vai ficar muito, muito, muito longo. Mas o microfone é seu para se despedir, deixar algum recado e mais uma vez muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade da Saúde Press de ter
me convidado para vir falar um pouquinho da profissão que eu tanto amo, né? De trazer essa contribuição, essa ajuda para as mulheres que tanto precisam e elas acham que só elas têm as disfunções, tanto miccionais como sexuais, e não é isso. Todas temos alguma alteração ou não, mas que precisamos procurar ajuda de uma profissional adequada para o tratamento. Tá certo. Gente, a doutora Janaína é colaboradora da revista Saúde Press, tá? Ela está lá sempre trazendo artigos, informações importantes nessa relação de fisioterapia pélvica. Vou repetir aqui o Instagram dela, @JanaínaLopesFisiopélvica, tá? E tá lá a informação no nosso Instagram também, da Saúde Press, tá lá na revista. E agradecer a você que acompanhou a gente até aqui, dizer que nos próximos programas traremos convidados desse gabarito para trazer informações desse nível para a gente de qualidade de informação sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Mais uma vez eu agradeço você que acompanhou a gente até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.